tarde a todos. 14h05, 6. Vamos dar início à nossa sessão do dia de hoje. Ata da sessão anterior. Alguém tem alguma sugestão? Fica aprovado então. Ata aprovada. A leitura de expedientes. Não há expediente, senhor presidente. Indicações, proposições e comunicações. Tem alguma comunicação? Não, né? Embargador Gilson. Juiz Glauber Alves. Tenho não, senhor presidente. Doutor Zé Dantas de Paiva. Só reconhecer o trabalho da Secretaria Judiciária, que aos poucos nós estamos percebendo que os processos estão tramitando, especialmente as prestações de contas, e nós sabemos que isso é um esforço da equipe da Secretaria Judiciária, na frente da secretária Lígia. Então é um reconhecimento, então eu quero deixar constar isso em ata para que todos tomem conhecimento. Isso é uma percepção nossa ao receber os processos nos gabinetes, especialmente no nosso. Aprovado então, a Corte aprova. Doutor Ricardo Tinoco. Não, senhor presidente. Com proposição. Doutor Vladimir. Sem comunicações. Doutora Adriana. Sem comunicações, senhor presidente. Vamos começar os julgamentos. Zé Dantas de Paiva, recurso eleitoral 6638-2018. Senhor presidente, eu pedi para tirar esse processo de pauta, que o advogado entrou com requerimento e nós deferimos ainda em gabinete. E nós solicitamos que fosse retirado de pauta para entrar no momento oportuno. Esse barulho provavelmente é o microfone de alguém aí. O meu. Eu pensei que era o meu. O segundo é o relator, o juiz Ricardo Tinoco de Góes, embargo de declaração 333932-2016. Com a palavra. Embargo declaratório já é identificado. Trata-se de embargo de declaração aposto por Jandir Flazino de Santana e pela coligação A Verdadeira Mudança ao acórdão que por unanimidade indeferiu o pedido de adiamento do julgamento do recurso suscitado pelo usuário embargante e rejeitou as preliminares de licenciamento e defesa, nulidade processual e de nulidade processual por ausência e deficiência de motivação. No mérito pela mesma votação, negou provimento ao recurso interposto por Breno José Lins da Silva, deu provimento parcial ao recurso de Jandir Flazino de Santana e da coligação A Verdadeira Mudança, tão somente para afastar a prática de abuso de poder econômico e, por consequência, a sanção de inelegibilidade pelo período de 8 anos, que lhe foi imposta na sentença. E, por fim, deu provimento parcial ao recurso de Eclésio Fernandes da Cunha, para determinar que se cumpra o disposto nos artigos 175, parágrafo 4º do Código Eleitoral, 145, parágrafo 2º da Resolução do TSE, 23.456. No sentido de se direcionar os votos dados ao vereador Jandir Flazino de Santana, a legenda partidária pela qual este disputou a eleição de 2016, determinando, após a publicação do acórdão, a comunicação ao juízo da 67ª Zona Eleitoral, que é de Nícia Floresta, e a Câmara Municipal de Areias, para fim de anotação de inelegibilidade no cadastro de eleitores e de imediato cumprimento da decisão, com consequente afastamento do órgão embargante do cargo de vereador do município de Areias. Eu cito aqui a ementa do acórdão, referenciado e sequencio. Em suas razões recursais, os embargantes sustentam que houve omissão quanto à análise dos documentos novos referentes ao inquérito aqui identificado, que poderia causar reviravolta no resultado do julgamento, já que se trata do mesmo fato, ressaltando a sua boa-fé quanto ao pedido de adiamento do julgamento. Assevera que o acórdão também é omisso quanto ao erro improcedendo, por não ter se pronunciado sobre a aplicação preponderante do microsistema eleitoral em relação ao macrosistema do novo CPC, sobre os prejuízos que a ausência da prova técnica causou por não ter sido produzida antes da instrução e a nulidade decorrente disso. E ainda, quanto à utilidade da prova grafotécnica, atestar o não cometimento de ilícitos através de documentos apreendidos.
sobre a análise das provas documentais e as demais provas dos autos, sobre o fato de que o delegado que realizou a busca e apreensão foi indicado para cargo comissionado nomeado pelo principal apoiador do adversário, e sobre a qualidade da prova técnica que estava sendo realizada pela Polícia Federal. Acrescenta ainda que houve omissão quanto ao erro injudicando, pois não houve manifestação sobre o contexto motivador das ações eleitorais, a idoneidade do requerido, as provas de ampla maioria negativas de ilícito na promotoria, o fato da ausência de qualquer ilícito no computador apreendido e periciado, qual seria a participação / anuência do requerido nos alegados ilícitos, o pedido de prisão em flagrante de testemunha em juízo, o impedimento ao uso da prova testemunhal única e exclusiva, a ausência de provas de nexo de causalidade entre as provas testemunhais e documentais, a identificação dos supostos correligionários que teriam agido em nome de Jandir e quais seriam as razões para se concluir por esta suposta característica, as justificativas pelas quais os depoimentos de Maria dos Prazeres da Silva e José Wellington da Silva podem ser conflitantes e provas robustas ao mesmo tempo, a não análise da alegação de coação e induzimento de declarantes pela promotora de Areis, a ausência de ratificação de provas documentais pelas provas testemunhais, as fragilidades e vícios do depoimento de Maria das Graças Avelino, quando e de que forma exata Jandir teria comprado o voto de Gerry Adriano de Lima, quais documentos Marli Cosme da Silva e Eliana Cosme da Silva teriam contrariado, contradições, fragilidade e vícios alegados sobre Célio Roberto Carvalho Pereira e Maria José Inocêncio, quais são os exatos trechos que foram ditos na promotoria e confirmados em juízo e o fato novo de que diversas testemunhas comprovaram que os documentos apreendidos eram antigos. Alega, por fim, que há contradição no fato de a sentença exigir que a defesa se desincumba do seu ônus probatório e o indeferimento de quase todas as diligências solicitadas, impedindo a produção da prova que exigia, e pré-questiona a matéria, requerendo assim o conhecimento e acolhimento dos embargos para suprir supostas omissões e contradições apontadas. Devidamente intimados para oferecer contrarrazões, os embargados Breno, Eclésio e o Ministério Público Eleitoral se manifestaram respectivamente, todos pugnando pela rejeição dos aclaratórios e ao relatório, senhor presidente. Relatório aprovado, com voto de Vossa Excelência. Aqui, ultrapassando esses parágrafos iniciais, que são mais de natureza conceitual, eu já ingresso na discussão propriamente dita, aqui no terceiro parágrafo, dizendo: analisando as razões do embargante, verifica-se que não há qualquer omissão quanto à análise de documentos supostamente novos, uma vez que o pedido de adiamento do julgamento do feito, realizado pouco mais de 1 hora antes do horário de início da sessão, foi expressamente rechaçado pela Corte, conforme se vê no aresto a seguir. Aí eu cito aqui exatamente o trecho do decisum que rechaça a pretensão. E continua: de igual modo, no que se refere às demais omissões alegadas, tanto quanto ao suposto erro improcedendo como ao suposto erro injudicando, observa-se que também não assiste razão aos embargantes, vez que o acordo embargado enfrentou e decidiu toda a controvérsia trazida aos autos, com fundamentação suficiente, esclarecendo todos os pontos suscitados, valorando as suas provas e baseando-se no princípio da persuasão racional do juiz, para confirmar a prática da captação ilícita de sufrágio por parte do vereador embargante. E aqui eu também faço destaque no trecho da decisão que se reporta exatamente a esse ponto. Além disso, é ser disso que a omissão que autoriza a oposição de embargos tem conotação precisa, ocorrendo quando devendo se pronunciar sobre determinado ponto, o julgado deixa de fazê-lo, que não ocorreu na espécie. Ademais, não constitui omissão o modo como, do ponto de vista da parte, o acordo deveria ter decidido. E aqui eu sequencio ainda me reportando a aspectos que são da natureza dos aclaratórios, conforme o voto aí já está disponibilizado. E sequencio aqui no último parágrafo, já ressalvando o entendimento com relação à natureza pré-questionatória dos embargos, dizendo: insto a observar ainda que os embargos, mesmo que opostos apenas com a finalidade de pré-questionamento, não devem ser admitidos quando o julgado não padecer de omissão, contradição ou obscuridade, como no caso em tela. Faço alusão à súmula do STJ que dá suporte a essa interpretação, que é a súmula 98. Cito um excerto aqui do Tribunal Superior Eleitoral, na mesma linha. Outro aqui desta Corte, da relatoria, aliás, ainda aqui do ministro Tarcísio Vieira, e outro da ministra Rosa Weber. E, finalmente, um também aqui do ministro Admar Gonzaga e um aqui dessa Corte,
da relatoria do Dr. Francisco Glauber. E concluindo, portanto, pela rejeição dos embargos, é como voto. Doutor Vladimir, como vota? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Adriana? Acompanho o relator, senhor presidente, não subsistindo claramente qualquer das hipóteses do artigo 1022, como bem concluiu o relator, é a hipótese de conhecimento mais desprovimento dos aclaratórios. Desembargador Gilson? Também rejeito os embargos. Doutor Glauber Alves? Com o relator. Doutor Zé Dantas? Também acompanho o relator, senhor presidente. Então, unanimidade nos termos do voto do relator pela rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, número 3, recurso eleitoral 1440-2018, Ordem de Upanema. O relator, juiz Ricardo Tinoco de Góes. Com a palavra o relator. Também o recurso já identificado. Trata-se de recurso interposto por Helenilson Freire Tagino contra a sentença proferida pelo juiz da 49ª Zona Eleitoral de Mossoró, que julgou procedente a representação interposta pelo Ministério Público Eleitoral por entender que houve extrapolação do limite legal de doação nos termos do artigo 23, parágrafo 1º da Lei 9.504, fixando a hora recorrente multa no valor de R$ 6.720, o que corresponde a 5 vezes o valor doado em excesso, além da sanção de inelegibilidade contida no artigo 1º, inciso 1, a linha P da Lei Complementar 64/90. Em suas razões, alega o recorrente que era servidor comissionado do município de Upanema e que no ano de 2015 oferiu proventos no importe de R$ 20.609, conforme o comprovante de rendimentos pagos e de imposto de renda retido na fonte que acosta aos autos. Doutor Ricardo Tinoco? Pois não. Só um momento. É que eu vejo que os embargos de declaração teriam que votar também, né? Sim, pois não. Então, eu quero só deixar registrado aqui que eu acompanho também Vossa Excelência. Pois não, presidente. Posso Pode sequenciar? continuar. Pode continuar. Assevera que no caso em que o doador é isento de declarar imposto de renda, se deve considerar o limite de isenção vigente naquele ano como parâmetro para oferir o valor máximo de doação permitido pela legislação eleitoral, razão pela qual esta não ultrapassou o limite previsto na legislação eleitoral. Invoca os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade conforme o entendimento majoritário da jurisprudência e sustenta que nem toda doação em excesso deve ser considerada ilegal para fins de aplicação de inelegibilidade, que ao dispor acerca da inelegibilidade das doações tidas por ilegais, o legislador não quis aplicá-la de forma automática e que não se mostra razoável a interpretação de que todo doador que implementa doação meramente fora dos parâmetros legais teria potencial lesivo à probidade e à moralidade administrativas. Aduz ainda, com base na retroatividade da norma mais benéfica, deve ser aplicada a nova redação dada pela Lei 13.488 de 2017 ao artigo 23, parágrafo 3º da Lei 9.504. Requer, por fim, o provimento do recurso para reformar a sentença atacada. Junta documentos. Em sede contra razões, o recorrido rebateu as alegações, destacando que os rendimentos brutos do recorrente somente foram comprovados a partir de documentos juntados em sede recursal e que estes não podem ser conceituados como novos, tendo o recorrente incorrido em falha no momento da apresentação da defesa ou não apresentar seus rendimentos. Pugna, assim, pelo desprovimento do recurso. Instadas a pronunciar, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer se manifestando pelo provimento e conhecimento parcial do recurso e que seja determinado o envio de cópias dos autos à promotoria da 49ª Zona para exame dos fatos expostos sob a ótica criminal e ao relatório. Relatório aprovado. O cerne da presente questão está em saber se o recorrente realizou doação para campanhas eleitorais acima do limite legal. E aí eu cito o dispositivo relativo à hipótese, o artigo 23, e sequencio. De início, vale destacar que os documentos juntados em sede recursal pelo recorrente não devem ser considerados, tendo em vista não se tratar de documentos novos, e que a parte teve a oportunidade de trazê-los ao processo em sua defesa, e não o fez, restando assim atingidos pela preclusão. Ademais, deve-se observar que o recorrente só trouxe a informação de que era servidor comissionado do município de Upanema neste momento processual, não tendo afirmado absolutamente nada em relação ao fato quando apresentou a defesa, motivo pelo qual os documentos de folhas 45 e 46 não devem ser conhecidos. Nesse sentido, o entendimento do TSE e de cortes regionais que assim se alinham. É que eu cito alguns arestos da relatoria do ministro Jorge Mussi,
em sequência aqui também do Tribunal Regional Eleitoral de Minas e outro do Tribunal de São Paulo. Em assim sendo, dependentes dos autos, notadamente do relatório de conhecimento, acostado à inicial pelo Ministério Público, que nas eleições de 2016 o recorrido realizou 2 doações para campanhas eleitorais, uma no valor de R$1.000 e outra no valor de R$500, o que totalizou a quantia de R$1.500, como também que o doador, o recorrente, era beneficiário de programa social do governo, qual seja o Bolsa Família. Infere-se ainda da certidão de folhas 15, que por meio de ofício, datado de 6 de março de 2018, a Receita Federal informou que o recorrente não encaminhou àquele órgão a declaração de imposto de renda para o exercício de 2016, ano calendário de 2015. No caso, o recorrente alega que não ultrapassou o limite previsto na legislação eleitoral por ser considerado isento de declarar imposto de renda, devendo-se considerar o limite de isenção vigente naquele ano como parâmetro para oferir o valor máximo de doação permitido pela legislação eleitoral. Com efeito, de acordo com a jurisprudência pacificada do Colente Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte, nas hipóteses em que a renda bruta auferida não é comprovada, utiliza-se como parâmetro o teto de isenção do imposto de renda. No entanto, restou demonstrado nos autos que o recorrido à época da doação era beneficiário do programa Bolsa Família, que percebeu o benefício de R$ 112 mensais no ano de 2015, devendo ser considerado como rendimento bruto anual para se aferir o limite de doação, o valor de R$ 1.344. Frisa-se, entretanto, que a legislação não veda a realização de doação por pessoa física beneficiária de programas sociais, desde que comprovada a capacidade econômica do doador e respeitado o limite de 10% dos rendimentos brutos. Essa é uma hipótese que já foi aqui por demais enfrentada. E aqui eu sequencio dizendo, caracterizada a infração à norma eleitoral, andou bem a sentença recorrida quando aplicou ao recorrente a sanção prevista no supracitado artigo, utilizando da redação vigente à época da doação. Isso porque, ao contrário do que defende o recorrente, não há que se falar em retroatividade da lei mais benéfica, uma vez que se trata de infração administrativa e não penal. Assim, conclui-se que a penalidade aplicável é aquela vigente à época da realização da doação, por força do princípio do tempus regit actum. Além disso, o ordenamento jurídico brasileiro, no intuito de garantir segurança, certeza e estabilidade, adota como regra que a lei nova não será aplicada às situações constituídas sob a vigência da lei revogada. Aqui eu faço um destaque para uma decisão oriunda do TSE, da relatoria do ministro Tarcísio Vieira, que corrobora o entendimento. Destaque, embora se observe material quanto ao cálculo do valor da multa pelo juízo ACO, não houve recurso quanto a esse ponto, razão pela qual a multa de R$ 6.720 deve ser mantida em respeito ao princípio da non reformatio impregius. Já no que tange a sanção de inelegibilidade, entendo nesse ponto que assiste razão ao recorrente, uma vez que a inelegibilidade prevista no artigo 1º da lei, inciso 1, a linha P da Lei Complementar 64, constitui efeito jurídico da condenação por excesso de doação na campanha eleitoral e não sanção própria da respectiva representação. Assim, a eventual declaração de inelegibilidade deve ser examinada e decretada em ação própria, qual seja eventual requerimento de registro de candidatura em observância ao devido processo legal. No entanto, é oportuno consignar que é admissível a anotação de inelegibilidade de pessoa física no Cadastro Nacional de Eleitores do representado, Código ASE 540, como medida administrativa e com o objetivo de subsidiar eventual pedido de registro de candidatura, dado que é mera consequência normativa, vez que é efeito reflexo e implícito da condenação aplicada nos autos da representação, fundada na doação realizada acima do limite legal. Cito decisões alinhadas a esse entendimento, inclusive aqui da Corte, e já caminhando para o fim, digo, desse modo a sentença atacada merece reforma no que se refere à sanção de inelegibilidade. Ante o exposto, por todos os elementos do que dos autos constam, dou provimento parcial ao recurso eleitoral para reformar parcialmente a sentença atacada, apenas para afastar a sanção de inelegibilidade aplicada ao recorrente, determinando tão somente a anotação desta no Cadastro Nacional de Eleitores como efeito reflexo da confirmação da condenação por este colegiado, mantendo-se a sentença em seus demais termos. Difiro ainda o pedido da douta Procuradoria Regional Eleitoral para que seja determinado o envio de cópia dos presentes autos à promotoria da 49ª Zona Eleitoral, para que lá sejam analisados os fatos presentes nos autos, com a finalidade de se averiguar a possível prática de crime de falsidade ideológica para fins eleitorais. Por fim, comunique-se ao juízo da 49ª Zona
o teor dessa decisão para fim de anotação de inelegibilidade no cadastro eleitoral do recorrente, código ASE 540, em face do disposto no artigo 1º, inciso 1, a linha P da Lei Complementar 64/90, visando o controle em eventual e futuro processo de registro de candidatura como voto. Doutor Vladimir Capistrano, como vota? Senhor presidente, de fato, o doador estava na faixa de isenção do imposto de renda, o que a priori presumiria sua capacidade de doação até os 10% do limite de isenção. No entanto, como foi muito bem pontuado pelo Dr. Ricardo, ele é beneficiário do Bolsa Família. E, como beneficiário do Bolsa Família, ele expressamente informa, declara que não possui renda, ou seja, aquela presunção legal não é nem presunção legal, é presunção jurisprudencial da capacidade de doação até os 10% do limite de isenção, ela deixa de prevalecer em razão da declaração firmada pelo próprio doador. É uma presunção juris tanto que foi infirmada pela declaração do próprio doador. E isso daí impõe o reconhecimento da sua nova capacidade de doação a partir da declaração que firmou e dos rendimentos que auferiu pelo Bolsa Família. Então, afastar da presunção legal de capacidade de doação com base na declaração de imposto de renda e tendo nos autos elementos, a partir da percepção dos benefícios do Bolsa Família, da real capacidade do doador, fica evidente que houve excesso de doação. Também como pontuado, há um erro aritmético por parte da sentença, mas que não pode ser corrigido porque não houve recurso quanto a esse ponto. A multa deveria ser um pouco superior ao que efetivamente foi aplicada, mas quanto a isso houve trânsito em julgado. Então, com essas considerações, eu acompanho o relator no que toca à manutenção da aplicação da penalidade de multa. Quanto à penalidade de inelegibilidade, de igual modo, não é cabível na espécie, porque é efeito secundário da sentença. E aí eu tenho apenas uma brevíssima, não chega nem a ser divergência, doutor Ricardo, seria até uma proposta de correção no voto, se Vossa Excelência acatar, obviamente, que ao invés da comunicação ao cartório ser para a anotação da inelegibilidade, ser para a anotação da condenação. E daí se extrai os efeitos decorrentes por força da Lei Complementar 64. Então, não seria contraditório, porque o senhor está dizendo que não houve inelegibilidade. Exatamente. Concordo inteiramente. Quer dizer que deve ter sido realmente erro material. E eu percebi voto. Que em alguns precedentes ele se refere à anotação da inelegibilidade, e em outros, corretamente, a anotação da condenação. Mas eu seria prefiro uma contradição em termos, né, se eu estivesse me referindo realmente à inelegibilidade. Eu acolho a proposição feita. Pronto, então eu acompanho integralmente com essas considerações o voto do Dr. Ricardo Tinoco. Doutora Adriana, como vota? Acompanho integralmente o relator e já me acosto também às bem lançadas razões de doutor Vladimir. Desembargador Gilson. Com as observações do juiz Vladimir, eu acompanho integralmente o voto do relator. Doutor Glauber Alves. Com o relator, com os adendos feitos, senhor presidente. Doutor Também Zé com o Danda de relator Paiva e- também acompanha. Com as observações. Então, unanimidade nos termos do voto do relator. Bom, não tendo mais processo judicial, na pauta administrativa tinha um processo, mas informaram que foi retirado de pauta, ficou para o dia 18. E tem um calendário das sessões do mês de julho. Foi distribuído com sessões no dia 2, dia 9, 11, 15, 16, 17, 18 e 23. Todos aprovam? Aprovo, senhor presidente. Então, aprovado o calendário e nada havendo mais a julgar ou apreciar. Eu dou por encerrada a presente sessão.